Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a concordância verbal, ou seja, como é que o verbo se relaciona com outros termos da oração, concordando com esses termos. A concordância é fundamental para a gente escrever orações sintaticamente corretas, gramaticalmente corretas e que também, obviamente, façam sentido do ponto de vista semântico. Para a gente estudar a concordância verbal, a gente tem que lembrar de algumas normas, algumas funções sintáticas dentro da língua portuguesa. Especialmente a noção de sujeito e predicado, né? Que são os termos essenciais de uma oração, ou seja, de uma sentença que gira em torno de um verbo. O sujeito se relaciona com esse predicado estabelecendo uma relação de concordância, ou seja, o sujeito, se ele estiver no singular, o verbo que introduz o predicado também vai ter que estar no singular na maior parte das vezes. Essa é uma regra básica. Se eu digo, por exemplo, que o computador está quebrado, o sujeito dessa oração é o computador. Caso eu transforme essa oração numa oração com sujeito no plural, os computadores, eu preciso também alterar o verbo. Os computadores estão quebrados. Então há uma relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Precisamos analisar quando o sujeito é simples e quando o sujeito é composto. Isso vai nos auxiliar na identificação dessas variações de número, singular ou plural. A gente chama de sujeito simples aquele sujeito que é composto por apenas um núcleo, um elemento. Não estou dizendo necessariamente uma palavra, porque o sujeito dessa oração é a estrela. No entanto, a palavra que reúne o principal significado desse sujeito é estrela. Então a gente diz que o núcleo desse sujeito é a estrela. Se eu tenho apenas um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Sujeito simples, verbo no singular. A estrela brilha no céu. No entanto, se eu tenho um sujeito composto, que é aquele formado por mais de um elemento, por mais de um núcleo, o sujeito, nesse caso, pede que o verbo fique no plural. As estrelas e os planetas despertam curiosidade. Verbo no plural, porque nós temos um sujeito composto. Existem algumas variações. Falaram a aluna e o professor. O sujeito aqui está posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo. Nesse tipo de construção, eu posso fazer a concordância com ambos os núcleos desse sujeito composto, com o verbo no plural. Falaram a aluna e o professor. Outra construção possível é concordar com o elemento mais próximo. Dançou o cantor e a vencedora do concurso. Então, variações da regra básica, porque nem sempre o sujeito simples e o sujeito composto serão apresentados de modo tão óbvio, de modo tão fácil de ser identificado dentro de uma oração. Embora a gente saiba que a estrutura básica da sintaxe da língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento. Então, em boa parte das vezes, nós vamos ver essa estrutura, ok? Lembrando então, sujeito simples e sujeito composto, sujeito simples, verbo no singular, sujeito composto, verbo no plural e a possibilidade de quando o verbo estiver antes do sujeito, ou seja, quando o sujeito for posposto, eu posso fazer essa concordância com ambos, falaram o aluno e o professor, ou com o elemento mais próximo, dançou o cantor e a vencedora do concurso. É claro que nem sempre serão os substantivos que ocuparão o lugar de núcleos do sujeito. Também podemos ter sujeitos formados com pessoas gramaticais. Quando eu falo em pessoas gramaticais, eu estou falando daquelas pessoas, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, as pessoas do singular, nós, vós, eles, as pessoas do plural. Quando acontece esse tipo de relação, como aqui, nós, tu e eles, nós temos a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Quem é que manda nessa construção? Quem é que vai controlar essa concordância? A primeira pessoa do plural. Perceba que o verbo fica na primeira pessoa do plural. Então, o comando aqui dessa concordância vem por meio dessa pessoa, ok? Nós, tu e eles. O verbo fica concordando com a primeira pessoa do plural. E quando o sujeito é coletivo, ou seja, quando ele é manifestado por meio de uma palavra que dá ideia de coletividade, tal como a palavra grupo. O grupo de estudiosas gostou ou o grupo de estudiosas gostaram do seminário. Nesse caso, que eu especifico os elementos, os componentes do grupo, eu até posso colocar
o verbo no singular ou no plural, embora a preferência seja pelo uso do verbo no singular. Os gramáticos mais tradicionais recomendam isso. No entanto, já há uma possibilidade favorecida e aberta hoje por conta do uso que a gente faz da língua e das variações que são estabelecidas, que permite que a gente use também no plural. Então pode ser gostou ou gostaram, embora a preferência pela gramática normativa seja pela forma no singular. Se eu não tivesse a identificação dos componentes desse grupo, eu teria que colocar o verbo no singular. Então, o grupo gostou do seminário, jamais o grupo gostaram. Então, construções com substantivos coletivos, a gente tem que tomar muito cuidado. O povo reclamaram? Não, o povo reclamou. Embora haja uma ideia de coletividade, a palavra está no singular, logo o verbo também deve estar no singular. Com os pronomes relativos quem e que, há outras possibilidades. Nós podemos construir aqui. Somos nós quem fazemos tudo aqui. Há uma concordância do verbo, então, em relação ao pronome nós. Nós fazemos. Somos nós quem fazemos. No caso aqui, nós temos uma variação com o pronome que. Fui eu que realizei a tarefa. Também há uma concordância com o sujeito eu e o verbo realizei, eu realizei, e o que aqui que também representa esse sujeito. Lembrando que os pronomes relativos têm funções sintáticas e é importante que os verbos concordem com esses pronomes relativos, tal como eles concordam com as palavras dos antecedentes relacionadas a esse pronome. Nesse caso, a relação do pronome que aqui, por exemplo, foi com o pronome eu. Então, há essa relação de concordância, por isso que o verbo está no singular, na primeira pessoa. Eu realizei. Bom, esses são casos gerais, são casos comuns da língua portuguesa. A relação do verbo com o sujeito quando ele é representado por pessoas gramaticais, a relação do sujeito com pronomes relativos, com sujeito com ideias, com substantivos com ideias de coletivo. Agora a gente vai ver casos especiais, ou seja, expressões que geram dúvida de concordância. Muitas vezes essa concordância vai ser permitida de mais de uma forma ou apenas com uma possibilidade. A gente precisa ficar atento a isso. Uma expressão do tipo: a maior parte dos moradores quer ou querem uma reforma na escola do bairro. Olha só, a maior parte dos moradores quer ou querem uma reforma na escola do bairro. Qual será o certo? Os dois. Nesse caso, eu tenho uma expressão partitiva, ou seja, que indica a parte de um todo, a maior parte. No entanto, eu especifico os componentes dessa parte, os componentes desse grupo, a maior parte dos moradores. Então, eu posso dizer quer ou querem. As duas construções são possíveis. No entanto, quando eu não especifico os elementos, apenas a construção no singular é permitida. Então, com essas expressões partitivas, se não houver o determinante, singular. Uma minoria é contra. Se houver o determinante, ou seja, os componentes que se referem a essa parte, posso colocar no singular ou no plural. Expressões como uma das que, um dos que. A escritora foi uma das que mais impressionaram o público. Está correto? Está. Eu estou dizendo, na verdade, que ela é uma em meio a várias, então o verbo pode ficar no plural. Há uma variação possível, que é o uso do verbo no singular, se eu quiser enfatizar esse sujeito, essa pessoa. Mas quando eu me refiro a um no meio de vários e outros também impressionaram o público, o verbo fica no plural. Nenhum nem outro aceitou, nenhum nem outro aceitaram a oferta. Posso também colocar das duas formas. A língua aceita tanto no singular quanto no plural. Nenhum nem outro aceitou, nenhum nem outro aceitaram. Havia evidências do crime. Há uma aluna inscrita na aula de dança. Verbo haver. Independente da relação desse verbo com outro elemento no singular ou no plural, esse verbo no sentido de existir fica no singular, ok? Então, havia evidências, mesmo que o termo esteja no plural, há uma aluna. O verbo haver permanece no singular. E aí a gente tem que lembrar de um erro muito comum, que é o verbo haver no passado. Muita gente gosta de usar a expressão houveram reclamações. Haver no sentido de existir não sofre variação. Então isso aqui, galera, nunca essa construção, houveram reclamações. Não. Houve reclamações sobre a festa. Então cuidado na hora que você estiver apresentando um trabalho,
fazendo uma exposição oral ou até conversando com alguém, para não utilizar esse verbo de forma inadequada, né? Especialmente também na escrita, né? Na hora que você estiver escrevendo uma redação, tome muito cuidado. O verbo fazer, indicando tempo decorrido, também não varia. Então eu digo faz dias que não nos falamos e não fazem dias. É aquele caso daquelas orações que não apresentam sujeito e os verbos se apresentam de modo impessoal. Então faz dias e não fazem dias. Aluga-se carro, alugam-se carros. Bom, nesse caso, nessas construções passivas de caráter sintético, quando eu utilizo essa partícula apassivadora, eu posso perceber a concordância exatamente por conta do termo com o qual ele se refere. Eu posso construir essa oração na passiva analítica, colocando um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Aluga-se carro é o mesmo de que carro é alugado. Alugam-se carros, carros são alugados. Então há uma concordância do verbo com o elemento com o qual ele se refere. Diferente de precisa-se de ajudantes, que esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Então, nesse caso, ajudantes fica no plural, mas o precisa-se mantém-se no singular, já que a gente não sabe quem é o sujeito. Nessas construções de índice de indeterminação, a gente mantém o verbo no singular. Precisa-se de. Nessas construções com verbos de ligação, o verbo ser, por exemplo, ele vai concordar com o predicativo. Nesse caso aqui, expresso por um pronome, expresso por um substantivo. Quem é você? Isso são ameaças? Nesse caso, então, a concordância é com o predicativo. Plural, plural, singular, singular. Em relação a expressões de data, né, quando a gente vai usar o verbo ser para falar de datas, também a concordância é estabelecida com o numeral. Hoje é dia 12. Aqui eu estou usando a expressão dia, então eu vou colocar dia. Dia está no singular. Hoje é dia 12, hoje é dia 23. No entanto, por exemplo, hoje são 12 de maio. Eu posso fazer essa concordância, nesse caso, com o numeral, ok? Com a expressão dia, como a expressão dia está no singular, o verbo fica no singular. Mas com o indicativo de numeral, com o indicativo aqui da quantidade de dias, hoje são 12 de maio. Posso fazer essa concordância no plural. Em relação às horas, como é que esses verbos vão concordar, né? Eu quero chamar a atenção de vocês sobre duas coisas. Primeiro, a ocorrência da crase, marcada pelo acento grave, nas expressões indicativas de hora. O show será a 1h ou será às 3h? Então aqui, nesse caso, eu preciso utilizar a expressão com o acento indicativo da crase. Em relação a horas, o verbo concorda com o horário ao qual ele se refere. Então eu digo, é 1h da tarde. O verbo concorda com a expressão 1h. Ou são 3h da tarde. O verbo concorda com a expressão 3h. Então a relação aí é estabelecida entre o verbo e o termo com o qual ele se refere. Não esquece disso, ok? Por isso que a gente vai dizer, por exemplo, é meia-noite, é meio-dia, e não são meia-noite ou são meio-dia. Por isso que a gente chama de concordância. É preciso perceber com quem o verbo concorda, com quais elementos da oração o verbo estabelece essa concordância, para eu não colocar errado no singular ou no plural e depois virar uma grande confusão a minha frase ou o meu texto. A concordância é uma condição especial, uma condição indispensável para a comunicação entre os falantes, seja na modalidade oral ou para a comunicação por meio de gêneros textuais escritos. Então fique atento às regras, analise sintaticamente as construções, para não cometer nenhum tipo de erro de concordância verbal, que foi o assunto dessa aula, ok? Muito obrigado!